Boa tarde, estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal Rabisco de Deus, falar sobre as missões do apóstolo Paulo, amém? Glória a Deus. Já falaram sobre a primeira viagem missionária dele, que ele fez com Barnabé. Agora quero falar sobre a segunda viagem missionária, mas antes disso peço para você deixar o seu joinha, inscreva no canal, acione o sininho para estar confirmando, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Me apresentar para você, o meu nome é Rizonaldo e esse canal é o Rabisco de Deus. O propósito desse canal é falarmos sobre as Escrituras Sagradas. E esse vídeo de hoje quero falar, dando continuidade, falando sobre as missões do apóstolo Paulo. Eu falara da primeira missão, que está em Atos capítulo 13 e 14, mas no capítulo 15 está a volta deles quando eles chegam em Israel, quando eles chegam lá e eles vão ali falar sobre a sua viagem, são bem recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros, e a Bíblia fala que eles vão falando das maravilhas que Deus fez através de suas vidas, e que muitos gentios, muitos gregos ali abraçaram a fé. A Bíblia diz que nessa reunião, ali os doutores da lei, os mestres, eles colocam em pauta que as pessoas que converteram, as pessoas que vieram abraçar a fé, elas têm que se circuncidar, têm que cortar o seu prepúcio para elas obterem a salvação. A Bíblia diz que entre esses discursos ali, Tiago, irmão de Jesus, ele toma a palavra e ele ali em reunião, ele apazigua e ele fala que somente no seu discurso nós temos que obedecer a palavra do Senhor, que Jesus nos ensinou, que nós temos para obtermos, sermos servo de Deus, discípulo do Senhor, nós temos que cumprir os estatutos de Deus, cumprimos os mandamentos de Deus. É isso que nos importa. Glória a Deus, que Jesus ensinou que tem que pregar o Evangelho, esparramar o Evangelho por todas as nações. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois disso, já passado muitos dias, Paulo chega a Barnabé e fala: nós temos que voltar nas igrejas, temos que voltar na cidade aonde que nós pregamos o Evangelho, para nós conferirmos como que está os irmãos, como que está o andamento, como a igreja está depois com a nossa ausência. A Bíblia diz que Barnabé fala: então vamos levar João Marcos com nós. Paulo: não. Ficou bem provado que João Marcos, ele não está pronto, ele não está preparado para missões, porque ele nos abandonou no início da viagem. Você vira que João Marcos, ele ainda não está pronto. A Bíblia diz que ele teve uma discussões entre eles, teve uma dissessões, mas eles chegaram em comum acordo. A Bíblia diz que Barnabé sai com João Marcos para uma região e Paulo pega Silas para ir com ele em viagem missionária. Quero aqui abrir um parênteses, irmão, falar para vocês que eu não vou falar sobre a viagem de João Marcos e Barnabé. Espera, não por hipocrisia, não por preconceito, mas é porque a Bíblia ela não relata a viagem missionária de João Marcos e Barnabé. Glória a Deus. Aqui mostra que para fazer missões, irmão, nós temos que ter maturidade espiritual, temos que ter visão espiritual. As coisas de Deus não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que ser feita com ordem e decência, segundo a visão de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus nos guia. A Bíblia diz que Paulo sai com Silas e no início ali, quando eles chegam nas primeiras cidades ali, eles encontram Timóteo, eles descem para a Ásia e eles encontram Timóteo, e Timóteo passa a seguir eles, a abraçar a fé e ali a auxiliá-los. A Bíblia diz que Paulo, ele circuncida Timóteo, porque Timóteo é filho de Dona Lídia, Timóteo é filho de uma mulher judia, mas o seu pai é grego. Para que não vinha ninguém levantar contra ele e vir falatório, Paulo circuncida Timóteo e ele sai em missão. A Bíblia diz que ele sai pregando naquela região ali da Ásia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele proíbe a Paulo. Proíbe Paulo a pregar ali, porque não é ali que Deus quer que eles façam a missão. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos sensíveis a ouvir a sua voz, a ouvir o chamado de Deus, a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Paulo, na noite, quando ele está dormindo, ele tem uma visão em sonho de um homem macedônio, clamando para eles que passarem
para a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo, ele segue a voz do Espírito Santo, ele segue aquela visão, qual o Espírito Santo que Deus tem dado para ele em visão e sonho. A Bíblia diz que ele sai para a Macedônia e chega na cidade de Filipos. A Bíblia diz que ele chega lá na casa de Dona Lídia e Dona Lode. A Bíblia diz que elas abraçam a fé, são mulheres de fé, e elas se convertem e são batizadas, e ali elas recepcionam os missionários do Senhor. A Bíblia diz que Paulo está ali naquela cidade, segundo a visão de Deus, segundo os propósitos de Deus, porque ali tem uma alma que está necessitando de ser liberta. A Bíblia diz que ele sai para orar, e sempre que ele sai para orar, quando ele passa em uma determinada praça, onde tem uma moça que adivinha, ela tem um espírito de adivinhação. Essa moça, ela é escrava por 2 vezes. A Bíblia diz que ela tem senhores. A Bíblia não relata a quantidade, mas fala no plural, fala senhores. E uma das principais rendas daquela cidade sai do lucro que aquele espírito de adivinhação que está sobre a vida daquela moça dá para a cidade. O lucro é uma das principais rendas da cidade, que sai do espírito maligno que usa a vida daquela moça. Mas o missionário de Deus, ele está ali para fazer uma obra, para libertar alguém. A Bíblia diz que Paulo está lá para fazer missão, mas Deus não mostra para ele a pessoa, se é homem, se é mulher. A Bíblia diz que Deus só mostra um homem, mostra que é um homem, um varão, clamando para passar pela Macedônia. A Bíblia diz que quando Paulo vai passando ali todos os dias, por vários dias, aquele espírito maligno, ele usa de astuto, de artimanha, para tirar o foco dos homens de Deus de seguir a missão do Senhor. A Bíblia diz que ele vai com massagem no ego, massageando o ego, elogiando os homens de Deus, para tirar o foco deles da missão. A Bíblia diz que aquele espírito maligno fala: a palavra que esses homens aqui proclamam, que esses homens pregam, esses homens são filhos, são servos do Deus Altíssimo, e tudo o que eles falam é verdade. A Bíblia diz que Paulo ali, com discernimento de espírito, Paulo com a visão espiritual, Paulo percebe que aquele espírito maligno está querendo tirar ali a sua visão. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele repreende aquele demônio e aquela moça é liberta. A Bíblia diz que os seus senhores, agora vendo que a esperança do seu lucro é perdida, que agora eles não têm mais recursos de onde tirar dinheiro, eles fazem ali uma rebelião, joga a população, joga as pessoas contra Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles eram apanhados pela multidão, eles são rasgados suas vestes, e eles apanham em praça pública, e eles é preso, é levado a um cárcere, e são presos, depois de apanharem muito. Glória a Deus. E o motivo da prisão, a acusação que eles colocam, o motivo da prisão de Paulo e Silas é que eles são cidadãos judeus e estão trazendo costume que não é lícito para aquelas pessoas, trazendo confusão, trazendo ensinamentos que não é lícito para aquelas pessoas, porque Macedônia naquela época ela era dominada pelo Império Romano. A Bíblia diz que quase meia-noite eles estão dentro da prisão e eles começam a orar e a louvar. Um começa a orar, outro começa a louvar. A Bíblia diz que vem um grande terremoto, e quando eles estão orando, estão louvando, os presos estão ouvindo. Os presos estão ouvindo o culto que aqueles homens estão fazendo. A Bíblia diz que vem um grande terremoto que quebra os alicerces e derruba o presídio. Mas coisa interessante, irmãos, que a Bíblia diz que ninguém ficou ferido. A Bíblia diz que ninguém fugiu. O carcereiro, quando ele vê aquela situação, a Bíblia diz que ele pega sua espada para se matar, preocupado com o acontecido. A Bíblia diz que Paulo fala: não faça isso. Glória a Deus, aleluia, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. A Bíblia diz que ali, irmão, esse grande acontecimento, isso é tremendo, porque segundo a ciência, terremoto acontece por conta de choque de placas tectônicas.
E vem dizer a história que, vem dizer a ciência que em Filipos, lá na Macedônia, só existe uma placa tectônica, assim como no Brasil. Então, foi algo extraordinário que veio confundir a ciência. A Bíblia diz que o carcereiro ali, ele se comove, ele se converte ao Senhor, ele fala o que é que temos que fazer para aceitar esse Deus. A Bíblia diz que Paulo fala, é só tu creres e serás salvo tu e tua família. A Bíblia diz que Paulo batiza eles ali no presídio. Paulo ganha o presídio para Jesus, Paulo ganha o carcereiro para Jesus. A Bíblia diz que no dia posterior, ele está lá na casa do carcereiro ali, curando das suas feridas, está ali em comunhão com sua família e recebe ordem que é para liberar eles, tirar eles da prisão para eles ir embora. A Bíblia diz que Paulo chega e fala, não é exatamente isso. Vocês nos condenou, nos prendeu sem antes nos julgar, sendo nós cidadãos romanos. Glória a Deus. Paulo, ele tinha dupla cidadania. E o motivo da prisão de Paulo, Paulo apanhou, Paulo foi para a prisão por algo que ele poderia simplesmente abrir a boca e falar, eu sou cidadão romano, eu não posso ser preso. Mas a Bíblia diz que ele foi calado. Por quê? Porque ele colocou a missão de Deus acima dele mesmo, acima das dores, acima de sofrimento, acima de cadeia, acima das chicotadas. Isso é missão. Jesus nos ensinou que, Jesus fala, quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos, negar a si mesmo. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram cheios de temor e eles foram pessoalmente a Paulo e Silas se desculparem e pedir para que eles saíssem da cidade. Amém? Glória a Deus. Espero que não, eu peço para você que não fique somente nas minhas palavras. Você que assistiu esse vídeo, vá lá na Bíblia, confira em Atos capítulo 16, que vai estar explicando acerca dessas palavras, qual aqui eu mencionei nesse vídeo, amém? Se gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, amém? Glória a Deus. Se não se inscreveu ainda no canal, inscreva no canal, acione o sininho para estar confirmando, amém? Que Deus abençoe sua vida, fica todos na paz do Senhor Jesus. Eu vou estar gravando outros vídeos, dando continuidade a essa missão, porque aqui eu falei somente do capítulo 16, vou falar, ou gravar outro vídeo, dando continuidade a essa segunda viagem missionária, amém? Que Deus abençoe sua vida, fique todos na paz do Senhor Jesus.